Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 22 de julho de 2023. Um dos vídeos de maior sucesso aqui no canal chama-se Abaixo o Antigo Regime. Está fixado aí no topo da página do canal no site do YouTube para quem quiser ver ou rever. O argumento básico que eu defendo nesse vídeo é que nós vivemos uma espécie de luta de classes no Brasil, mas não estou falando da luta de classes de tipo marxista, da burguesia contra o proletariado ou vice-versa. Estou falando de um Brasil que trabalha e que produz, que vive do próprio trabalho na iniciativa privada e que ousou desafiar os tradicionais detentores do poder historicamente no Brasil, que vivem de parasitar a máquina do Estado. O impeachment da Dilma Rousseff e a eleição do presidente Bolsonaro foram um apogeu dessa luta de poder. Este segmento que vive da iniciativa privada chegou ao governo, agora perdeu o governo, mas tem um enorme poder político. É integrado por produtores e empreendedores da iniciativa privada de vários tipos e tamanhos, desde os vendedores autônomos nas ruas, motoristas, entregadores de aplicativo, pequenos empresários de todos os tamanhos, grandes empresários e principalmente pelo agronegócio, que hoje é o setor mais pujante da economia brasileira, é a locomotiva da economia brasileira, muito à frente da indústria que vem decaindo e do setor de serviços. Se o agronegócio brasileiro é o setor mais rico e mais poderoso, por que o agronegócio não governa o Brasil? Esta é a grande interrogação que eu vou buscar responder no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que têm doado pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros do canal. O mês de julho está fechando e vamos fechar de novo no déficit financeiro. Para resolver este problema do déficit financeiro mensal do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botãozinho Seja Membro na página do canal no site do YouTube, você passará a contribuir com R$ 4,99 por mês, uma despesa que não vai machucar o seu orçamento, debitados pelo YouTube no seu cartão de crédito e passados parcialmente para mim. Se eu atingir um número de 5.000 membros, eu equilibro receita e despesa, consigo continuar levando à frente o trabalho que eu já faço aqui há 3 anos, defendendo ideias liberais, valores patrióticos e conservadores que nós compartilhamos, entregando a vocês informação e análise independente. Se você puder pingar o seu Pix ainda antes do fim do mês, ou melhor ainda, se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos. A primeira questão que tem que ser desmistificada para que as pessoas respondam à pergunta que eu fiz na chamada, ou seja, se o agronegócio é o setor mais rico, mais pujante que lidera a economia brasileira, por que o agronegócio não nos governa? É entender que não existe apenas um agronegócio. Existe um agronegócio da porteira para dentro, que eu considero o mais importante, que são os produtores rurais que efetivamente produzem os alimentos que estão na mesa de todos os brasileiros e na mesa de boa parte da população mundial. O Brasil é campeão de produção e exportação de grãos, de soja, de trigo, de milho, de carne, enfim. Cada vez mais o agro cresce e domina espaços de mercado, ameaçando o poderio econômico dos seus competidores no mesmo segmento em outros países do mundo, e por isso é um agronegócio tão atacado. Mas o agronegócio não se resume aos produtores da porteira para dentro. Há diversos segmentos dentro do agronegócio, prestadores de serviço, desenvolvedores de tecnologias, fabricantes de máquinas e equipamentos, fabricantes de insumos, de adubos, de produtos químicos utilizados na lavoura. E algumas dessas corporações que produzem adubos, produtos químicos, insumos para o agronegócio, são corporações globalistas, corporações internacionais que vendem seus produtos e serviços para todo o mundo e que têm uma agenda própria que não está em consonância com a agenda dos interesses do produtor rural de fato, daquele produtor que produz da porteira para dentro, que é o cara que bota a comida na nossa mesa. Vocês querem ver um exemplo disso? A votação da reforma tributária no plenário da Câmara dos Deputados. A imprensa alardeia
que a bancada ruralista, a bancada do agronegócio, se compõe de cerca de 300 deputados. No entanto, a maioria desses deputados votou a favor de uma reforma tributária que vai taxar o agronegócio mais do que qualquer outro setor. O setor industrial teve os seus impostos reduzidos, é por isso que a Confederação Nacional da Indústria apoiou e apoia esta reforma. O setor do agronegócio será o mais taxado, seguido do setor de serviços. E estes segmentos são segmentos fortemente, digamos assim, bolsonaristas, segmentos que estiveram ligados à eleição do presidente Bolsonaro e que receberam carinho do governo do presidente Bolsonaro. O agronegócio brasileiro disparou no seu crescimento no governo do presidente Bolsonaro, entre outras coisas porque o governo do presidente Bolsonaro saiu do caminho, parou de atrapalhar e, em muitas políticas públicas, inclusive, incentivou o agronegócio para que ele seja o que ele é hoje. Crescentemente, o setor dominante na economia brasileira. O que nós vimos na reforma tributária, portanto, é que boa parte desses parlamentares que se dizem representantes do agronegócio, na verdade, estão mais ligados ao chamado Big Agro, ao agronegócio dessas grandes corporações globalistas que vendem serviços ou produtos para os produtores rurais de verdade, aqueles que trabalham da porteira para dentro. E aqui temos, portanto, um gap de representação que explica em grande parte por que nós, entre aspas, perdemos a eleição passada, por que nós não temos o poder de fato e por que os parasitas do Estado, o establishment, como nós chamamos, né, a elite que nos governa é uma elite ligada aos interesses contrários ao agronegócio. Não é por nada que Lula chama o agronegócio de fascista, que ele quer se contrapor a um segmento gigantesco da economia brasileira, responsável por alimentar o povo brasileiro, por liderar a economia brasileira, por trazer dólares e divisas para o Brasil, mas que é frontalmente contrário ao socialismo, ao comunismo, aos valores que a esquerda e que os globalistas defendem. O problema está, portanto, neste gap de representação. E aqui eu quero falar especialmente para os produtores rurais brasileiros que trabalham da porteira para dentro. É preciso resolver este problema. Se o agronegócio quer viver num país que valoriza a família, que defende a propriedade privada, que defende o verde e amarelo da nossa bandeira, o agronegócio precisará tomar o poder de fato. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Guerra da Secessão, que a gente está acostumado a ver naqueles antigos filmes de faroeste, né, os casacas azuis contra os confederados, por exemplo, foi uma revolução armada do norte industrial contra o sul agrário escravocrata. Um conflito por poder. Os Estados Unidos eram governados pelos estados escravocratas do sul, do agronegócio, do antigo agronegócio escravocrata, ligados ao Partido Democrata de esquerda, sim. Nos Estados Unidos, a esquerda democrata defendia a escravatura e o norte industrializado não tinha os seus interesses representados no governo. Este é o pano de fundo da chamada Guerra da Secessão. O norte entrou em conflito com o sul para transferir o poder para o segmento industrial e a vitória do norte sobre o sul foi a vitória do segmento capitalista industrial moderno sobre o segmento agrário do sul escravocrata dos Estados Unidos. Eu utilizei esse exemplo paradoxal para mostrar para vocês que as lutas por poder não são travadas exclusivamente nas instâncias formais, nos processos eleitorais, na escolha dos nossos representantes nas instâncias de poder, mas ela acontece antes disso, numa espécie de tomada real de poder dentro da sociedade. No Brasil, o que eu acho que é necessário que aconteça é ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, em que o norte industrializado derrotou o sul agrário, chegou a hora do agronegócio
da porteira para dentro, o agronegócio mais moderno e mais competitivo do mundo, do agronegócio mais rico e mais poderoso do mundo, tomar o poder. E não estou defendendo que devamos pegar em armas e usar a violência na política. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou contra o uso da violência na política. Estou defendendo aqui que é necessário que o agronegócio que produz da porteira para dentro, que é a verdadeira locomotiva do agronegócio brasileiro, os outros produtores de insumos, implementos, produtos químicos, vendedores de serviços, vivem de prestar serviços para esses produtores, portanto, o núcleo duro, o coração, a força econômica do agronegócio brasileiro está nos produtores da porteira para dentro. Está na hora dos produtores rurais brasileiros liderarem a transformação do Brasil. Lá no passado imperial do Brasil, no passado colonial, o Brasil, como os Estados Unidos, era governado pelas elites agrárias. No entanto, ao longo do tempo, as elites no poder foram se renovando. Com o Estado Novo de Getúlio Vargas, o Brasil se industrializou, se urbanizou rapidamente, produziu uma burocracia estatal poderosa, uma classe média urbana que, aliados ao segmento industrial, tomou o poder de fato no Brasil. E desde então o Brasil é governado por estes segmentos que, como eu disse, são mamadores nas tetas do Estado. Como inverter esta relação de poder? Como botar o agronegócio brasileiro que produz da porteira para dentro no poder de fato e não apenas no governo elegendo o presidente? O primeiro passo é eleger milhares de vereadores e prefeitos na eleição de 2024. Tomar o poder no Brasil a partir das câmaras de vereadores e das prefeituras do interior. Como dizia, com perdão da heresia, Mao Tse-tung, tomar a cidade pelo campo. Meus amigos do agronegócio, o que vocês estão fazendo para elegerem bancadas numerosas de vereadores e prefeitos na próxima eleição? Se não estão prestando atenção nisso, está na hora de prestar atenção. Prefeitos e vereadores são cabos eleitorais de deputados, senadores, governadores e do presidente da República. Os vereadores e os prefeitos são os políticos que estão mais próximos da população, que prestam os serviços mais imediatamente necessários à qualidade de vida do povo brasileiro. Eleger vereadores e prefeitos é estratégico e é fundamental. E é preciso ter certeza que aqueles representantes que nós vamos botar nas câmaras de vereadores e nas prefeituras são representantes ligados ao agronegócio que de fato produz a riqueza do Brasil, ligados aos produtores rurais que produzem da porteira para dentro e que botam a comida na nossa mesa. Chegou a hora de tomarmos o poder dentro da democracia, utilizando as eleições, mas tendo o senso estratégico de que o primeiro passo para voltarmos ao governo federal é elegermos prefeitos e vereadores ligados ao Brasil da iniciativa privada, ao Brasil que trabalha e que produz e que não vive de mamar nas tetas do Estado, para que de fato a gente consiga desalojar do poder esse establishment, essa elite burocrática dominante de interesses escusos que nos governa e que nos derrotou no pleito passado. O caminho é esse, meus amigos. Todo o poder ao agronegócio. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, julho está terminando também e o canal vai fechar de novo com déficit financeiro. Se você puder, pingue seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude-me a continuar o trabalho que eu já faço aqui há mais de 3 anos, entregando a vocês todos os dias informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores patrióticos e conservadores, com a defesa do agronegócio. E se você puder, continue compartilhando os meus vídeos, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.
Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas, com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone. Você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.